Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nova inteligência artificial que é o Google Bard. Ela, assim como o ChatGPT, é basicamente uma ferramenta de chatbot onde você pode fazer uma pergunta para ela e ela vai te responder, obviamente, de acordo com os conhecimentos dela. Será que ela vai substituir o ChatGPT? Então fica comigo até o final porque você vai entender o passo a passo dessa nova inteligência artificial. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like, porque você sabe, você me ajuda muito. E caso você tenha alguma dificuldade em acessar no seu navegador o Google Bard, tem um link aqui na descrição para facilitar o seu acesso. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, aqui dentro do site do Google Bard, basicamente você tem as informações, mas assim como eu falei na introdução, o Google Bard é basicamente um chatbot, assim como o ChatGPT, só que aqui ele é do Google. Então só de ser da Google já tem um grande potencial essa inteligência artificial e com certeza eu acho que no futuro ela tem grandes chances de substituir muito o ChatGPT, pela facilidade que a gente tem das integrações das ferramentas do Google através do Gmail. Como ela é uma ferramenta basicamente do Google, ela tem todas as integrações. Então, se você tiver um Gmail, basicamente você vai conseguir criar essa conta muito fácil. Tá? Para acessar o site tem um link aqui na descrição, mas também você pode acessar pelo bard.google.com e aí você vai entrar nessa tela. Quando você entrar nessa tela, você vai ter que vir aqui, ó, quero testar o Bard. Quando você fizer o teste do Bard, como ele já tem todos os termos, você vai basicamente aqui ler os termos e depois de ler os termos, basicamente você vai concordar. Então, quando você acertar, basicamente o Google Bard já vai dar essas experiências aqui, onde ele vai explicar algumas coisas sobre o Bard, né? Então, a primeira coisa que ele está falando aqui, ó, o Bard é experimental. Ao testar o Bard, lembre-se, ele nem sempre acerta. O Bard pode dar respostas imprecisas ou inadequadas. Em caso de dúvida, utilize o botão pesquisa no Google para verificar as respostas. Então, quando a gente começar a fazer perguntas para ele, eu vou mostrar para vocês que dá para você fazer essa pesquisa, onde ele vai dar sugestões com base no que você pesquisou, e aí você vai conferir se essa notícia é verdadeira ou falsa. Isso é muito importante porque ele facilita já a integração com a pesquisa do Google, que vai com certeza facilitar na hora de você validar uma informação ou não. Beleza? Bom, então simplesmente aqui você pode continuar e essa é a interface inicial do Bard. Você pode dar uma lida com calma, experimentando algumas informações. Eu vou colocar aqui, simplesmente entendi. Então, assim como o ChatGPT, ele é muito parecido. Então, ele tem as informações aqui dentro, né? Então, ele tem as informações de nova conversa. Então, sempre quando a gente for fazer uma nova conversa, a gente tem que clicar em nova conversa. E aqui, desse lado direito, é basicamente onde a gente faz a pergunta e o Bard responde com a resposta. E lá dentro, a gente vai escrever algumas coisas. Além disso, a gente pode escrever o texto aqui. E outra coisa muito importante é que você consegue usar o seu microfone para fazer uma pergunta para o Google Bard e ele vai responder de acordo com a sua pergunta. Beleza? Bom, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer alguns testes para ver se o Google Bard responde as informações que a gente está querendo ou não. Então, eu vou começar com uma pergunta bem simples, perguntando para o próprio Google Bard o que é o Google Bard. Então, vamos ver a resposta dele, ó. O Google Bard é um grande modelo de linguagem LLM, criado pelo Google AI. Ele é treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código e pode gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder as perguntas de forma informativa. Então ele basicamente deu a descrição. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que dentro do ChatGPT ele vai carregando tópico por tópico aos poucos. E aqui ele já dá o bloco de informações. Ou seja, ele basicamente já transfere todas as informações em um bloco só de uma vez. Quando a gente fez essa pergunta para ele, ele abre alguns campos. E aqui a gente vai destrinchar esses campos.
O primeiro campo é que a gente pode falar que foi uma boa resposta ou não. E o que isso ajuda? Ajuda simplesmente a ferramenta ver se as informações delas foram positivas ou negativas, fazendo com que a ferramenta cada vez mais fique treinada. Ou seja, se eu colocar como uma resposta ruim, pode ser que ele leve em consideração para perguntas futuras de outras pessoas. Quando as pessoas forem perguntar, ele vai melhorar essa resposta até a gente ter, dentro de uma resposta, basicamente uma porcentagem maior de resposta positiva do que negativa. Aqui a gente pode compartilhar ou exportar. Então aqui já começa coisas muito importantes com as integrações do Google. Ou seja, a gente consegue compartilhar através de um link, né? A gente gera um link para alguma pessoa. A gente consegue também exportar para um dos documentos. Ou seja, ele cria basicamente um documento. Ó, se eu entrar aqui na aba de documentos, vocês vão ver que ele basicamente gerou um documento de roteiro. Quem utiliza o Microsoft Word, basicamente o documentos é o Word do Google. Então ele já criou um documento aqui que você pode utilizar facilmente. Além disso, você pode salvar como rascunho de Gmail, ou seja, como rascunho de e-mail aqui dentro. E aqui que eu disse para vocês podem pesquisar no Google se essa resposta está certa ou errada. Então se eu clicar em pesquisar, ele vai aqui, ó, pesquisar temas relacionados. Se eu clicar aqui, ele vai basicamente redirecionar para o sistema de navegação do Google, onde você pode basicamente ler o que é o Google Bard. Voltando para cá, basicamente ele tem essas informações, onde a gente também consegue aqui copiar a informação e informar problema jurídico caso tenha. Aqui a gente pode também acessar os rascunhos, né? Ou seja, onde ele tem algumas opções aqui que a gente pode utilizar, né? Ele vai salvar esses dados aqui dentro em rascunho. Enfim, tem várias informações aqui que a gente pode fazer. Além de tudo isso, a gente também pode simplesmente mudar a pergunta aqui, que ele vai simplesmente atualizar. Então, com base nessa resposta, eu vou fazer uma nova pergunta para o Google Bard e ver como que ele se sai. Então, basicamente, eu dei um comando aqui, ó. Explique essa informação sobre o Google Bard para uma criança de 5 anos, dando os exemplos propícios para a idade. Ou seja, ele vai transformar essa linguagem aqui para uma linguagem de uma criança de 5 anos. Vamos ver como que ele se sai. Então, vamos ler aqui, ó. O Google Bard é um programa de computador que pode escrever histórias, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder as perguntas de forma informativa. Ele ainda está em desenvolvimento, mas aprendeu a realizar muitos tipos de tarefas, incluindo seguir suas instruções e concluir seus pedidos de forma atenciosa. Usar o seu conhecimento para responder as perguntas de forma inteligente e informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou estranhas. Gerar diferentes de formatos de texto criativo, como poemas, códigos, scripts, peças musicais, e-mail, cartas e etc. O que eu achei aqui de diferente do ChatGPT? Ele botou uma linguagem mais simplificada, mas na minha visão não está adequada para uma criança de 5 anos. Por exemplo, códigos e scripts. Será que a criança sabe o que é um script? Será que a criança sabe o que é um código? Né? Será que a criança sabe o que é um e-mail? Né? Então, isso tudo o Google Bard eu acho que tem para evoluir aqui dentro. Ele me deu uma resposta muito boa, só que não sei se foi adequada para uma criança de 5 anos. Então, beleza. Esse primeiro teste foi basicamente ver aqui, criar um chat e ver como que o Google Bard se sai. Vamos criar um novo chat e vamos fazer uma nova pergunta para o Google Bard. Então, nesse novo chat, eu vou basicamente perguntar se ele tem as informações em tempo real da internet. Ou seja, se os acontecimentos que estão acontecendo agora, nesse momento, eles estão sendo atualizados e processados aqui dentro do Google Bard. Vamos ver a resposta que ele dá. Ele me deu a resposta aqui, ó. Eu sou um modelo de linguagem grande, também conhecido como IA convencional ou chatbot, treinado para ser informativo e abrangente. Não tenho acesso às informações em tempo real da internet, no entanto, posso acessar e processar as informações da internet por meio da pesquisa do Google. Então entra naquilo que eu falei para vocês, né? Ele não tem as informações totalmente atualizadas, a gente vai continuar os testes aqui, porém ele tem uma coisa muito interessante, que após essa resposta, você pode fazer uma pesquisa no Google e saber se essa notícia é verdadeira, se ela está em tempo real ou se ela simplesmente é uma notícia falsa. Se ela for uma notícia falsa, basicamente você pode dar como uma resposta ruim. Beleza? Então vamos seguir aqui para ver se ele me dá uma notícia boa ou não. Então eu vou contextualizar aqui, ó. Me fale uma notícia importante que aconteceu
hoje no mundo. Então eu estou pedindo uma notícia hoje, eu não contextualizei datas. Vamos ver se ele linka com a nossa data da nossa gravação que a gente está fazendo aqui. Vamos ver o que ele dá de resposta. Então vamos ver se essa notícia é verdadeira, se ela está em tempo real. Vamos pegar aqui, ó, esse primeiro trecho aqui, ó, para ver se essa notícia é de hoje, né? Para ver se a gente está atualizado ou não. Já me mostrou aqui, aparentemente é uma notícia verdadeira, né? Eu não li toda a notícia aqui, mas aparentemente ele já me deu uma notícia que é de hoje, que é uma coisa muito importante que não tem dentro do ChatGPT. Lembrando que eu já fiz alguns testes e deu resposta que não era exatamente no mesmo tempo que eu fiz a pergunta, né? Nesse caso específico aqui foi, ou seja, a inteligência artificial ela está evoluindo e ela tem uma vantagem que na minha visão é essa pesquisa no Google, né? Ou seja, ela vai puxar no banco de dados. Se você entrar no Google, você vai ver que todos os sites lá dentro estão dentro do Google como meio de pesquisa. Então, com certeza, o Google Bard vai conseguir daqui a pouco puxar isso daqui com uma precisão incrível. Então, basicamente aqui a gente fez um teste de tempo para ver se o Google Bard funciona como meio de tempo ou não. E eu já disse para vocês que eu já fiz testes e ele não tinha dado exatamente no mesmo tempo. Nesse caso específico, ele deu certo, ou seja, a ferramenta está evoluindo. Então agora eu vou ser um pouquinho mais direcionado no mercado digital e vou fazer algumas perguntas onde eu sei que o ChatGPT é muito bom. Obviamente a gente tem que contextualizar o ChatGPT e eu vou perguntar aqui para o Google Bard algumas coisas relacionadas ao mercado digital e vamos ver o que ele responde. Então basicamente aqui eu coloquei assim, ó, me dê 10 ideias de produtos online onde eu consigo gerar renda passiva em 2023. Então eu estou perguntando aqui para o Google Bard, me dê 10 ideias de produtos online onde eu consiga gerar renda passiva em 2023. Então um pouquinho mais redirecionado para a questão de vendas e dinheiro. Então vamos ver o que ele traz para a gente. Então basicamente aqui ele me deu os tópicos que ele gerou, que dá para gerar renda através da internet. Beleza? Então vamos pegar esse primeiro aqui, que é o de e-book, vamos ver o que ele dá pra gente. Eu vou fazer um comando aqui, vamos ver o que ele dá. Então basicamente eu vou perguntar assim, ó, com base na opção 1, e-book, né? Ele me deu a opção 1 aqui de e-book, me dê 10 ideias para criar meu primeiro e-book e conseguir ganhar renda passiva. Ou seja, ele me deu 10 ideias de renda passiva e agora com base em uma opção que ele me deu, eu vou pedir para ele me gerar mais 10 ideias através dessa opção de e-book. Vamos ver o que ele dá. Então, basicamente aqui ele já me deu a resposta. E uma coisa muito importante, além dele dar as ideias, ele falou o que é muito importante a gente colocar dentro desse produto para que a gente consiga evoluir. Beleza? Então ele me deu algumas coisas aqui. O que eu achei que faltou? Faltou o título. Então eu vou fazer uma nova pergunta para ele, fazendo com que ele me dê ideias de títulos. Então, com base numa das opções que ele me deu, né, que é o livro de finanças pessoais, eu basicamente pedi um comando aqui, ó. Com base nessa opção, me dê 10 opções de títulos para o meu primeiro e-book. Vamos ver o que ele vai dar pra gente. Ele me deu os 10 títulos aqui. Obviamente, acho que a gente tem que ver se esses títulos não existem, tá? Porque eu acho que ele ficou muito comum. Mas ele já fez e contextualizou tudo. Então, dentro desse chat que a gente fez a pergunta, ele me deu ideias para criar produtos, ele não contextualizou. Dentro de um tópico específico, que foi o e-book, ele me deu ideias de e-books. E aqui dentro, ele me deu títulos. Muito importante que você confira todas essas informações, se é isso que você quer fazer mesmo e tudo mais. Vamos criar um novo chat e vamos fazer uma nova pergunta para ele. Eu solicitei para ele fazer uma copy de vídeo Reels do Instagram com base em temas relacionados à inteligência artificial e produção de conteúdo em vídeo. Precisa ter uma CTA nos primeiros 3 segundos e ter no máximo 400 caracteres. Ou seja, aqui eu já comecei a ser um pouquinho mais específico, não contextualizei tudo aquilo que eu quero, né? O certo seria a gente contextualizar, mas de qualquer forma vamos ver o que o Bard dá pra gente. Então basicamente ele me deu algumas informações aqui como título, descrição, exemplos, CTA final e tudo mais. Eu achei ele meio confuso aqui nas informações, mas é muito importante que você pode, por exemplo, transformar isso em um roteiro de vídeo, né? Ele entendeu como uma copy, como se fosse simplesmente um texto, né? Mas eu poderia transformar isso aqui, caso eu quisesse, em um roteiro de vídeo. Dentro do ChatGPT, basicamente, eu utilizo a palavra script de roteiro e geralmente ele transforma isso muito bem. Vamos abrir um novo chat e agora vamos ver como que o Google Bard se comporta numa questão de mensagem de e-mail. Como você quisesse mandar um e-mail para o seu cliente, um e-mail para o seu funcionário, um e-mail para o seu chefe
e assim vai. Então, basicamente aqui eu criei um comando para que a gente faça uma opção de e-mail para um cliente que queira os nossos orçamentos de vídeo, por exemplo. Então, quando o cliente entra em contato comigo, geralmente ele tem que passar o briefing relacionado a tempo, referências e tudo mais. Então, aqui eu gerei um comando onde ele explica basicamente coisas como valor por minuto de vídeo, data de entrega e ter no máximo 3 alterações. Vamos ver o que o Google Bard responde caso fosse criar um e-mail para o meu cliente. Vamos ver o que ele gerou. Ele gerou prezado, nome do cliente, né? Ou seja, o cliente que entrou em contato com você. Espero que essa mensagem o encontre bem. Estou escrevendo para enviar o orçamento para edição de vídeo. O orçamento é de R$500 por minuto com um prazo de entrega de 7 dias. O produto terá no máximo 3 alterações. Aqui estão os detalhes do orçamento. Duração de vídeo, valor total, prazo de entrega, número de alterações. Se tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato comigo. Obrigado pelo seu tempo e consideração. Atenciosamente, Renan, por exemplo. O que eu senti falta aqui? Esse e-mail, ele tá muito bom para uma pessoa que já passou as informações. Então, se uma pessoa entrasse em contato com você para pegar esse seu serviço de vídeo, ele falaria assim, Renan, quero um vídeo de tantos minutos, eu preciso entregar em tantos dias e não vai ter alteração, mas se tiver, vai ter no máximo 3. Esse e-mail seria perfeito. Por quê? Porque eu já contextualizei algumas informações. Caso fosse um cliente que nunca tinha entrado em contato com você e estava querendo o seu serviço, eu acho que esse e-mail ia ficar meio confuso porque ele não ia saber certas informações. Então, talvez teria que ter um e-mail aqui perguntando sobre o briefing. Fulano, você tem referência? Você sabe quanto tempo de vídeo você quer? Você quer que eu forneça roteiro e tudo mais? Beleza? Então, isso é muito importante vocês saberem. Beleza? Bom, minhas considerações finais aqui é que o Google Bard tem um grande potencial, principalmente pelas integrações diretas com o Google. Então, com certeza, o Google Bard vai puxar as informações em tempo real muito rapidamente através do mecanismo de pesquisa do Google, porque o Google aqui hoje é o principal pesquisador mundial. Então muita gente quando entra na ferramenta de pesquisa do Google, certo? Então eu acho que tem um grande potencial e está só no começo essa inteligência artificial. Bom, espero que esse tutorial tenha te ajudado e se ele te ajudou e você não deu like lá no início, é muito importante que você dê o like e se inscreva, porque vai fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas, fazendo com que outras pessoas aprendam sobre inteligência artificial e produção de conteúdo. E caso você queira se aprofundar nesse mundo da produção de conteúdo e da inteligência artificial, também tem um link aqui na descrição para você ter acesso à plataforma onde você vai ter o passo a passo das principais ferramentas de inteligência artificial para você que quer alavancar o seu negócio ou também criar o seu próprio negócio do zero. Mas é isso, espero que você tenha gostado. Valeu!